A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estaremos tratando nesse vídeo a questão da cremação de um corpo de um crente, de um cristão. Há alguma implicação espiritual nesse ato de cremar? É possível cremar um cristão? A Bíblia fala muito pouco sobre cremação. Ela cita dois casos. Um é de Acã, um homem que cometeu um pecado grave quando o povo estava ali para tomar posse da terra, na época de Josué, e ele foi apedrejado e depois cremado. Josué 7:25. E disse Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou e o queimaram. Um outro caso é a cremação de Saul e seus filhos. Está descrita em 1 Samuel 31, 11 e 12, que diz o seguinte: ouvindo então os moradores de Jabes de Gileade o que os filisteus fizeram a Saul, todo o homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e o corpo de seus filhos do muro e, vindo a Jabes, o queimaram. Os corpos é extremamente importante na existência tanto da vida física, biológica, como também na vida espiritual. O corpo é uma morada para o nosso espírito, é a morada da vida biológica, onde está a alma, e também é morada para Deus e Espírito. Mesmo sendo essencial para a manifestação da vida física e espiritual, o corpo terreno tem fim pela morte da alma, morte da vida biológica. É o que diz aqui em Salmo 22, 29, diz o seguinte: todos que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Ou seja, esse corpo tem uma vida chamada alma, chamada vida biológica. A vida biológica chama-se alma. E essa vida, ela tem fim, ela morre. Não podemos defender um culto ao corpo humano, quer esteja vivo, quer esteja morto. Muitos são contra a cremação por motivos idólatras, ou por não entender que os corpos dos mortos seriam literalmente ressuscitados. Eles acham que a ressurreição será no corpo biológico, no corpo carnal, que um dia virou pó, depois será ressuscitado nesse mesmo corpo. No entanto, o corpo humano, após a morte, virará pó da terra. Não há ressurreição de matéria. O único que ressuscitou em carne e osso, para não mais morrer, foi Jesus Cristo. Nós ressuscitaremos em corpos espirituais, não corpo de carne e osso. Todo mundo que ressuscitou em carne e osso veio a morrer. Ninguém conta por aí Dorca, ninguém conta por aí Lázaro, ninguém conta por aí nenhum desses que ressuscitaram no corpo biológico. Porque esse corpo biológico é mortal, ele tem fim, ele tem limite. A dificuldade não está em Deus poder ressuscitar alguém da cinza ou do pó da terra. Para Deus não há limite, não há nada impossível para Deus. O problema não é porque Deus não poderia ressuscitar alguém que foi cremado. O problema não é isso. 1 Coríntios 15 e 2 Coríntios 5 diz o seguinte: a ressurreição será em corpo espiritual. O espírito do homem receberá uma morada feita diretamente por Deus. Uma morada que já está na casa do Pai aguardando a chegada do nosso espírito. Assim, tanto faz alguém morrer e ser devorado por vários animais, ser enterrado ou cremado, Deus dará um corpo espiritual, não um corpo material orgânico vindo a partir do velho corpo que teria sido ressuscitado. Não importa se o corpo de alguém era infantil, era deficiente, mutilado, envelhecido, porque este corpo irá virar pó. Uma vez que morreu, o tempo desse corpo, a utilidade desse corpo, dessa vida biológica, a vida da alma, passou. O que sobra dos três elementos que o homem tem corpo, alma e espírito, o que sobra após a morte biológica, física, a morte da alma, é o espírito. Tudo se resume ao tratamento de Deus a partir de agora com relação ao espírito, e não mais com relação ao corpo biológico. Não importa se determinado corpo foi morada de um espírito cheio de fé e era a morada de Deus em espírito. O corpo natural se desfará do mesmo jeito com a morte. Não importa se a pessoa era um super servo, um grande servo, ou então o Espírito Santo morava ali, esse corpo será desfeito da mesma forma, porque é temporal. Por isso nós vemos homens inigualáveis, que nem Moisés passou. Nós vemos servos de Deus como Paulo e os apóstolos, todos eles passaram, porque o nosso corpo biológico tem um tempo de existência nessa terra. O corpo continua sendo passageiro, temporal, terreno, mortal, algo do tipo morreu, acabou. Morreu, não tem mais utilidade alguma. Nem o Espírito de Deus, nem o Espírito do homem voltará a habitar no corpo de alguém que tenha morrido, a menos que o Senhor o ressuscite fisicamente, como foi o caso de Lázaro, como foi o caso de algumas ressurreições no corpo físico. Mas essa ressurreição, ela bota a pessoa de novo no mesmo trilho de um dia e ter que morrer. Quando o corpo humano morre, o espírito do homem, se salvo, receberá uma nova morada, um corpo não
material, algo totalmente espiritual, vindo diretamente de Deus. Em João 6,63 diz o seguinte: a carne para nada presta. E também 1 Coríntios 15,50 diz assim: e agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, a carne é corruptível, a carne para nada presta, a não ser para essa utilidade, quando fala para nada presta, com relação ao reino espiritual. Ela tem a utilidade enquanto vida na terra, enquanto morada de Deus em espírito na terra, enquanto morada do espírito do homem na terra, enquanto a vida secular normal de família, de ser humano. Mas com relação ao reino espiritual, não vai herdar o reino de Deus. Portanto, Jesus não teria por que ressuscitar um corpo que não pode entrar no reino de Deus, como lemos aqui. O corpo e o sangue não pode herdar, não pode entrar, não vai para o reino de Deus, porque é meramente coisas terrenas. Tudo que é terreno é passageiro, temporal, inclusive a terra um dia passará. Então, não restará nada do que é material do lado espiritual. O reino de Deus é um reino totalmente espiritual. O que vai para lá, o que é espiritual. Por isso que o espírito do homem vai para lá, retorna para Deus que o deu. Eclesiastes 12 diz o seguinte: o corpo volta à terra como era e o espírito volta para Deus que o deu. Então o que volta para Deus é aquilo que é espiritual, para o reino espiritual. Somente vai para o reino espiritual, celestial, que veio de lá, como é o caso do espírito do homem. Portanto, o corpo pode ser cremado, pode ser enterrado, pode ser devorado por animais, pode ser pulverizado por bomba atômica, pode sofrer o destino que for, poderia ser mutilado, poderia ser deficiente, poderia não ter membro, poderia ter deficiência que o outro corpo não tem nenhuma raiz, não tem nenhuma conotação biológica. Passou esse corpo aqui, a época dessa morada do nosso espírito, ela passou. Agora Deus dará uma morada eterna, como diz a palavra, que não feita por mão humana, não dá participação do homem, porque o nosso corpo biológico tem a participação do pai e da mãe, mas o novo corpo, o corpo será que nós receberemos na ressurreição, ele é um corpo totalmente espiritual, vinda de Deus. A forma como o servo foi findada a vida dele, nada disso impediria o servo de receber na ressurreição um novo corpo, porque o novo corpo, a nova casa, virá diretamente de Deus. Não tem origem na velha e imortal corpo que alguém poderia ter tido enquanto vivo. Entender que o corpo novo, a nova casa, para a morada do nosso espírito, vem do Pai, nos faz liberta totalmente de uma veneração ao corpo de carne. Sim, cuidamos do nosso corpo terreno, devemos cuidar do nosso corpo terreno enquanto vivo, porque ele é templo para a morada de Deus em espírito. Inclusive a palavra adverte: quem destruir esse corpo, esse templo, Deus o destruirá. Então há um respeito que se deve ter com o corpo, um zelo, sem excesso, porque ela é morada da nossa alma, morada do nosso espírito, morada de Deus em espírito. No entanto, após a morte biológica, a morte do corpo, o corpo não tem mais nenhuma utilidade no sentido espiritual e nem mesmo no sentido material. A ressurreição não é o reencontro da alma, da vida biológica com o corpo mortal. A ressurreição será o ressurgimento do antigo espírito do homem, do espírito do homem, agora em um novo corpo totalmente espiritual. Nem a alma, nem o corpo retornarão. Eles tiveram fim na morte terrena, morte física. Tudo que o corpo humano é o que ele acumulou de existência durante a vida terrena, finaliza com a morte. Após a morte do corpo, nada tem, nada armazena, nada apresenta para a vida terrena, nem para a vida futura. É um engano achar que dentro daquele pó ali tem alguma memória, dentro daquela cinza tem algum sentimento. Tudo isso passou. Tudo que era que o homem viveu passou. Toda a sabedoria, toda a indústria, é o que diz aqui. Em Eclesiastes 9:10 diz o seguinte: porque a sepultura, para onde tu vai o corpo, no caso aqui, se não for cremado, for enterrado, para onde tu vais, não há nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, encerrou a participação do homem nesse presente século. Esperar que o corpo físico produza qualquer coisa depois da morte é dar ao corpo humano uma participação, uma capacidade, uma existência além morte. E o corpo humano, a cinza, o pó da terra, não tem nenhuma participação mais no presente século, nem no século vindouro. Disse Deus: és pó e ao pó voltará. Essa é a natureza do homem. Ele nasce
do pó, né? Nasce de origem biológica, do pai e da mãe, e depois da morte virará pó novamente. Esse é o ciclo normal de um corpo biológico qualquer, inclusive o corpo do homem. Permanece do homem é o seu espírito, é a única coisa que permanece. A alma e o corpo se desfaz, o que sobra do homem, que vai para o outro lado espiritual, é o espírito do homem. Por mais que digam que a cremação é uma atitude materialista, nada há de errado nisso, porque é uma atitude material com relação a algo que também é material. O erro é dar ao corpo uma conotação de participação espiritual. O que o homem tem de espiritual é o seu espírito, e jamais o corpo físico. Todavia, nem mesmo o espírito do homem deve receber qualquer tipo de veneração ou adoração. Não adianta achar que cremar é negar a morte, porque tanto faz cremar como sepultar, em ambos os casos, o corpo deixará de existir no sepultamento, tanto faz no sepultamento como na cremação. O corpo vai deixar de existir, vai virar pó. Se os cristãos ou qualquer pessoa acha que o corpo morto representa mais do que uma matéria em via de de deteriorar, de putrefar, de virar pó, deveria fazer como os egípcios, e outras sociedades que faziam mumificação dos seus corpos. Se há alguma coisa que fosse, deveria fazer. Mas mesmo as múmias mais antigas que existem, elas estão em estado de deterioração. Um dia elas vão, ainda que passe milhares ou milhões de anos, elas vão deixar de existir. Podemos cremar, podemos sepultar ou dar qualquer destino a um corpo humano. Isso não afeta qualquer princípio bíblico, isso não é pecado. A Bíblia não desaconselha, nem dá a entender que não se pode fazer isso. Pelo contrário, o corpo, quando morria, era tido como algo imundo. Alguém que tocasse nele ficava imundo. Então, veja que a Bíblia trata o corpo morto como algo imundo, e não como algo a ser venerado, algo santo, algo que tem alguma coisa de bom naquilo ali. O que ofende o reino espiritual, a santidade de Deus, é transformar o corpo num objeto de culto, um objeto de adoração, quer seja uma cultura de um físico fisiculturismo, digamos assim, exagerado, né? Uma veneração humana a um corpo humano, como depois da morte, através de uma veneração a defuntos, a mortos, adoração, acender velas, adorar, invocar, tudo isso desagrada a Deus. Cuidar do corpo, exercitar bem, alimentar, porque é templo do Espírito Santo. Não há pecado em você fazer educação física, de você se alimentar bem. Agora, o que não se pode é exagerar, e nem também podemos menosprezar ao ponto de morrer, por exemplo, de inanição, de destruir o seu próprio corpo, porque a Bíblia adverte que quem destrói o corpo, Deus o destruirá, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Finalizamos dizendo que a Bíblia não diz que é pecado cremar um corpo, nem orienta para não cremar ou para sepultar todos os defuntos. A Bíblia não tem orientação sobre isso. No entanto, digo que a cremação é uma decisão pessoal. Não estou aqui dizendo que você deve cremar ou não cremar. É uma decisão da pessoa enquanto viva, dizer que depois da morte deseja que seja cremado, ou da família de cremar, mas é uma decisão pessoal, sem nenhuma conotação ou infringência do reino espiritual. Cremar um defunto não é pecado, a menos que o faça sem fé, porque a própria Bíblia diz que tudo que se faz sem fé é pecado. Então, se você vai cremar achando que está pecando, e não tem fé que cremar não é pecado, então você já está pecando. Não pelo ato de cremar, mas pelo ato de não ter fé naquilo que você está fazendo. Porque a Bíblia diz, tudo que se faz sem fé é pecado. Não é o ato de cremar que é pecado. O descarte normal de um corpo é o sepultamento. Desde o Velho Testamento era assim. No Novo também se sepultava. Mas a própria Bíblia não determina o sepultamento como forma única e espiritual de descartar um corpo de um defunto. A Bíblia não traz essa orientação. Alguns acham que a cremação impediria que Deus ressuscitasse o corpo de quem foi cremado. Voltamos a dizer, não há limite, não há coisa que Deus não possa fazer. Se Ele criou tudo do nada, não poderia criar o corpo humano com as mesmas características que ele era, de onde ele foi, independente para onde foi suas células, suas partes. Isso não faz sentido algum. Se fosse assim, o que poderíamos dizer de um crente que foi totalmente destruído numa explosão atômica, por exemplo, onde nem cinza sobraram? Então esse crente Deus não teria poder para ressuscitar, porque não tem pó, porque não tem cinza, ou pó de cinza? Ou por que dizer de um corpo que foi devorado por feras, várias feras pegaram os pedaços de Deus não teria poder e virou fezes daquela fera, por exemplo, de um felino, de uma serpente,
como tem tantas histórias, um crocodilo que devora pessoas, e se fosse um servo do Senhor, Deus não teria poder para a ressuscitar esse corpo. O problema não é esse. O corpo de um defunto foi dividido para doação de órgãos, por exemplo. Deus não poderia agora, os órgãos, o olho está numa pessoa, o fígado está em outra, a perna está em outra. Deus não teria poder para ressuscitar, ou então que confusão haveria se todos esses fossem servos de Deus. Como é que Deus iria ressuscitar agora esse corpo com os membros? Isso não faz sentido, ficar se apegando demais na questão de não poder cremar, de não poder descartar um corpo livremente. Lembrando-nos que Deus não há nada impossível, portanto a ressurreição do servo ocorrerá independentemente de como o corpo foi ou não descartado após a morte, ou de como esse crente morreu, né? Isso não impede Deus de ressuscitar, isso é diminuir o poder de Deus. A questão é que a ressurreição não é no mesmo corpo, a ressurreição não é do corpo biológico. A Bíblia ensina isso de várias formas, especialmente em 1 Coríntios 15, ali fala claramente, foi questionado Paulo, ele diz, com que corpo virá? E ele fala severamente ali sobre isso, tá? Uma palavra dura, dizendo, como há corpo natural, há corpo espiritual. Leia lá todo 1 Coríntios 15 que você vai entender essa questão. A ressurreição será num novo corpo, porque o corpo velho não pode entrar no reino de Deus. Aleluia! Espero ter contribuído para dirimir as dúvidas. Tendo dúvida, entre em contato nos comentários, pelos e-mails. A dúvida não provém do Senhor. Se tiver qualquer dúvida, gerou qualquer controvérsia, fala com a gente que a gente vai esclarecer. Gratidão pelos likes, é muito importante. Gratidão pelos comentários, igualmente é importante. Gratidão por compartilhar o vídeo, por difundir a palavra do Senhor. Gratidão por ter visto o vídeo. A paz do Senhor Jesus.